Pessoal, chegamos enfim à nossa última aula. Estamos encerrando o assunto. E essa última aula, ela é uma continuação do assunto que a gente acabou de falar quando a gente estava tratando ali de poluição das águas. A gente falou um pouquinho ali sobre a saída daquela região de transição ali na foz do leito dos rios, e aí chegamos e tratamos um pouquinho sobre poluição. E aí agora vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto. Poluição da água, como a gente conversou, a interferência humana, o lançamento de esgotos, ela vai prejudicando todo o leito do rio, principalmente a parte principal ali do curso médio onde está repleta de vida, diminuindo a oxigenação da água por aumentar a ação de decompositores, diminuir a luminosidade, a penetração de água, você vai reduzindo absurdamente a capacidade do rio de manter uma diversidade biótica rica, o equilíbrio se quebra totalmente, os organismos vão se extinguindo, diminuindo, reduzindo naquela região e o rio morre. Depois que você não tem mais oxigênio, você não tem mais os aeróbios e você quebra todo o ciclo e o equilíbrio dali e o rio morre, fora os agrotóxicos e elementos prejudiciais que são jogados ali e que depois vão se acumular nos oceanos e estão aos poucos alterando também o biociclo marinho, que é o principal do planeta, com 3/4 do planeta. Se você quebra o biociclo marinho, se você quebra o equilíbrio dali, o restante da biosfera vai padecer e provavelmente a vida na Terra vai se tornar insustentável. Agora, quando a gente fala de poluição, a gente está falando de qualquer alteração nesse equilíbrio ecológico que a gente tem conversado aqui. E a poluição, ela é produzida pelo homem, ok? Está relacionada à concentração das populações, onde tem uma maior quantidade de população de seres humanos ali vivendo junto, você tem um aumento da poluição, aglomerado humano, maior poluição, e você pode atingir com a poluição provocada pelo ser humano a água, o ar, o solo, como a gente começou tratando aqui da água, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição do ar e do solo. A poluição do ar, gente, é causada principalmente pelos compostos sulfurosos. A gente está falando aqui de gás sulfídrico, de dióxido de enxofre, esses gases que eles são produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, principalmente por queima de carvão e de petróleo. A gente tem também o dióxido de nitrogênio, que vem aí da queima da gasolina, do diesel, que são os compostos nitrogenados ali. E a gente tem o monóxido de carbono, que é o que a gente mais falou em aulas anteriores ali dos seus efeitos e o que provoca, que vem da queima ali também, da combustão também de petróleo e carvão. E o monóxido de carbono, a gente sabe todos os efeitos dele no organismo, aqui a gente está colocando sobre o acúmulo deles na superfície. Quando você vai concentrando esses gases na atmosfera, você está aumentando a retenção de raios infravermelhos na nossa atmosfera e isso pode elevar a temperatura da Terra. Elevando a temperatura da Terra, isso pode ir acrescentando aí de 2 a 4 graus nessa temperatura da Terra nos próximos 70 anos. Se isso acontecer, você tem o derretimento, nós teremos derretimento das calotas polares, isso muda completamente o biociclo marinho, isso muda a quantidade, muda as correntes, isso vai gerar uma alteração e uma readaptação completa na biosfera e a gente não sabe onde que isso vai se equilibrar, sustentando, se vai poder sustentar ou não a vida no planeta. Isso vai alterar regime de chuvas, isso vai alterar o movimento tempestades, isso vai alterar as correntes marinhas, isso vai alterar o padrão de ventos, isso vai alterar completamente a biosfera. E a nossa camada de ozônio? A camada de ozônio, o Sol ele produz raios ultravioletas abundantes, a gente sabe, a gente já estudou sobre os efeitos do ultravioleta. Entre eles, é o principal fator mutagênico que a gente tem aqui no planeta. Muito ultravioleta é extremamente perigoso para os seres vivos. E o ozônio ele serve como uma camada de proteção na atmosfera que reflete esses raios ultravioleta e não vão impedir que eles ultrapassem e que chegue até a superfície, atingindo os seres vivos aqui. Agora, se essa camada de ozônio fosse destruída, a vida na Terra estaria ameaçada, não só por aumentar a mutação e doenças por causa disso, destruição dos organismos, câncer, por exemplo,
mas você estaria alterando por completo os biomas e a relação entre os seres vivos. Gera novamente, como a gente já tinha falado aqui, um desequilíbrio, a necessidade de um novo equilíbrio, mas de algo que vai constantemente estar sendo quebrado esse equilíbrio. Você não tem uma formação de um clímax, você não tem uma sustentação disso e provavelmente a vida estaria completamente ameaçada. E a camada de ozônio está sendo agredida o tempo todo por vários fatores e acúmulo de gases, mas principalmente pelos clorofluorcarbonetos, os famosos aí CFCs, que a gente já tratou em outros momentos no passado. Eles eram muito usados e ainda são um pouco, mas muito usados em refrigeração e embalagens, por exemplo, de aerossol. Bom, são compostos mais baratos e por isso a indústria gostaria muito de usar, mas eles foram proibidos de usar e altamente controlados em todo o planeta e na maior parte dos países. Ainda tem locais que ainda estão utilizando isso daí. Até 2016 foi constatado que a abertura que a gente tinha, estava acontecendo na camada de ozônio nos últimos 150 anos, que essa abertura, por causa da proibição coletiva dos países de usar CFC, de liberar esses gases que estavam destruindo essa camada de ozônio, isso veio mostrando resultados positivos. Depois de 30 anos de proibição, isso veio diminuindo e a abertura na camada de ozônio veio diminuindo e estava se recuperando. Em alguns momentos, intervalos de medição, dava a impressão de que ela estava aumentando, em outros momentos que ela estava diminuindo. No geral, no macro, no tempo maior de medição, a gente está vendo uma redução dessa abertura na camada de ozônio. Ou seja, o homem está poluindo, o homem está destruindo, mas ações coletivas conscientes podem reduzir a poluição, seja do ar, seja da água, seja, no caso, do nosso próprio escudo protetor, que é essa camada de ozônio que vem como consequência, essa abertura nela, como consequência da poluição do ar. Gente, terminamos os nossos assuntos que tínhamos para tratar. Foi ótimo a gente gastar esse tempo aqui juntos. Espero que vocês façam excelentes provas e se tiverem algum problema ou alguma dúvida, estou à disposição. Podem me escrever. Um abraço. Até a próxima.